Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre bens móveis. O conceito dos bens móveis a gente encontra lá no artigo 82 do Código Civil. E fazendo uma contraposição ao que a gente tinha trabalhado com os bens imóveis, não é um conceito lá tão difícil de ser extraído. Então, bens móveis serão aqueles suscetíveis de movimentos próprios ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, é bem compreensível isso que o legislador quis dizer. O que importa muito e é bastante relevante para a gente aqui é estudar as classificações que são feitas a partir desse conceito de bens móveis. O primeiro que a gente traz são os bens móveis por sua natureza, ou seja, são aqueles que isso preenche basicamente, ou repete basicamente aquilo que a própria lei diz. São aqueles bens que, pela própria natureza, pela própria forma de sua constituição, são possíveis de serem removidos ou transportados sem que isso importe em alteração de sua característica ou que ele sofra algum dano que eventualmente também afete a sua destinação econômico-social. Então, aqui é a maior parte dos bens. O que importa falar sobre isso? A própria lei vai tratar esse conceito, mas existem nomes técnicos que o examinador pode cobrar. Primeiro, quando os bens conseguem se deslocar por força própria, a gente diz que eles são semoventes. Quer um exemplo? Boi, vamos supor, ou qualquer outro animal que consiga se locomover por força própria. Ou o que ele precisa de força alheia, aí é o que a gente está falando da maior parte dos outros objetos, ok? É importante ter mais ou menos essa ideia de ser movente, porque isso pode ser perguntado dessa forma, e aí você vai saber o que o examinador está querendo dizer. Então, indo na linha do que a gente tinha falado na última aula, todos esses critérios que a gente coloca, são critérios que servem para determinar se determinado bem vai pertencer à categoria de bem móvel ou imóvel. A gente falou dos imóveis e agora a gente fala dos móveis. Pode ser também, indo para o segundo critério, então a gente já falou por sua própria natureza, o segundo é por antecipação. O que é antecipação? Antecipação seriam aqueles bens que, por sua própria natureza, pela forma como elas foram constituídas, pela forma de sua estruturação, eles seriam naturalmente bens imóveis, mas por estarem destinados e por visarem, em razão da vontade humana, preencher um requisito, uma finalidade econômica, eles passam a ser considerados móveis. Por exemplo, uma árvore de corte. Você planta aquela árvore com a finalidade de cortar. Então, ela deixa, veja, uma árvore seria, em tese, um bem imóvel. Mas, como ela foi plantada com essa característica, por antecipação, ela vai ser um bem móvel. A terceira classificação é por determinação legal também. Então, veja, a legislação ela vai tratar de dizer que determinadas espécies são bem móveis e pronto. Ela vai constar do rol, e este rol consta do artigo 83, para quem está anotando ou acompanhando. E ela vai destacar em seus 3 incisos aquilo que ela considera relevante. As energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes e os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, veja, lembra que a gente tinha falado sobre direitos reais? Aqui cabe essa ressalva. São sobre objetos imóveis, no caso dos imóveis, e aqui, por determinação legal, dos direitos reais por objetos móveis. Que fique clara essa distinção. Bom, cabe mais uma observação que a gente vai falar sobre materiais de construção. Antes desses materiais serem empregados na obra, eles são considerados bens móveis. E se dessa obra houver uma demolição, então veja, não é o caso lá da retirada em vista a empregar novamente. Então houve uma demolição e essa obra não será reconstruída, os materiais ali vão ser considerados bens móveis. Isso também por expressa determinação legal. Então cumpria fazer essa observação. Dito isso, a gente pode ir para o segundo critério que o Código vai trazer para
para classificar os bens sobre si mesmo, ainda dentro daquele mesmo capítulo, que diz respeito à sua fungibilidade. O artigo 85 ele vai dizer que são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, a gente pode entender... Então, veja, a lei ela não vai trazer o critério de infungível, mas isso a gente consegue fazer por uma analogia do que não é fungível. Então, aquele que é fungível pode ser substituído. Então, veja, a lei vai elencar 3 critérios. Por um outro, então primeiro ela vai dizer bem móvel, e esse bem móvel pode ser substituído por outro desde que este tenha a mesma qualidade, quantidade e seja da mesma espécie. Então vamos dizer que você, por exemplo, faz um contrato de aquisição sobre uma determinada colheita num prazo X. E aí, quando você compra isso, você tá assumindo para si que você vai adquirir bens que são fungíveis. Por quê? Veja, vamos imaginar que é uma plantação de maçã. Você não sabe ali de antemão qual vai ser a maçã que você vai ter, né? Você só precisa ali, você presume uma determinada qualidade, uma determinada quantidade, a espécie é o fruto que você já sabe, então a partir disso você tem como que aquela maçã específica seja substituída por outra de mesma qualidade. Ah, então se eu contratar, vamos supor, falar para um fazendeiro, olha, eu vou comprar a sua colheita de outubro e pagar um preço X, vamos supor, a gente está em abril, aí e pago para ele. E aí no meio do caminho tem uma intercorrência, e aí por conta dessa intercorrência a plantação ela vai a pique. E aí esse fazendeiro compra a plantação de maçãs de mesma qualidade e me entrega em mesma quantidade que a gente tinha combinado, então quer dizer que esses bens vão ser possíveis serem substituídos um por outro exatamente por isso. Daí a relevância de estudarmos essa questão da fungibilidade ou da infungibilidade de um bem. É importante dizer que quando a gente fala então em infungibilidade, a gente está falando de um bem que é único. Bens imóveis são infungíveis. Existe aquele prédio e ponto final. Toda vez que a gente for fazer uma análise de fungibilidade ou infungibilidade, é muito importante olhar o caso concreto ou o caso que o examinador vai trazer para a gente na hora da prova. Por quê? Porque a depender da forma como a coisa é colocada, um bem que naturalmente seja fungível pode se tornar infungível, porque é possível que as partes assim compactuem. Então vamos falar, por exemplo, que você está negociando a compra e venda de um celular. Ora, um celular, ele é, em regra, um bem fungível, porque se você contrata que você vai entregar um modelo X de tal capacidade, de tal cor, por exemplo, tanto faz se vai ser o do número 1, ou 1000, ou 15.000 da série que foi produzido, né? Tanto faz se o cara vai te entregar aquele que era dele ou da mãe dele, enfim. Sendo da mesma espécie, tendo a mesma qualidade e que te entregue na mesma quantidade, pronto, supriu esse critério. Agora, olha a importância do caso concreto. Diferente situação ocorre se você resolve adquirir um celular, mas não um celular qualquer. Aquele celular, porque, vamos supor, ele pertenceu a um jogador notável, ou ele pertenceu a uma pessoa notável, alguém que você admira, ou alguém que é importante para você, e etc. A partir daquele momento, aquele celular que aparentemente podia ser um bem fungível, rapidamente substituído, perde essa qualidade. Ele passa a ser único, porque só tem aquele celular que tal pessoa usou e é por conta disso que você está celebrando aquele negócio jurídico. Então, toda vez que a gente analisa fungibilidade ou infungibilidade, é importante a gente ter essa noção. Por fim, a importância de se estudar esse instituto é justamente por isso. A relação jurídica, existem diversos efeitos que vão ser atribuídos a partir do momento em que você conclui se um bem pode ou não pode ser substituído por outro, justamente por esse critério de classificação quanto à sua fungibilidade. Na próxima aula a gente continua nos critérios de classificação que o Código Civil adota e
mais uma vez, peço aqui para vocês que continuem nos ajudando, compartilhando, divulgando e se inscrevendo aqui no canal. E espero vocês na próxima aula. Obrigado, gente.